A paz do Senhor, queridos irmãos, agora chegamos no final da nossa lição do quarto semestre. A lição 13, que está sob o título Preparando o Corpo, a Alma, o Espírito para a Eternidade. Essa lição é do dia 28 de dezembro de 2025. O texto áureo, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática da vinda de Jesus, nosso corpo abatido, será transformado em um corpo glorioso. E como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Essa lição vai apresentar também 3 objetivos. Levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. O segundo objetivo é alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro e último é ensinar que a santificação deve abranger todo ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Essa lição também vai apresentar uma palavra-chave, a palavra-chave aqui é santificação. Na introdução dessa lição, ao longo destes trimestres fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois como enfatizar nossa declaração de fé? O homem é uma unidade na pluralidade, o homem é uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Essa lição, já no primeiro tópico, o nosso comentarista coloca preservando a esperança escatológica. Ele divide esse tema aqui em 3 subtópicos. O primeiro é o alvo celestial, o segundo é oposições à visão celestial, e terceiro é inimigo da cruz de Cristo. Vamos aprender aqui a respeito, nesse primeiro tópico, sobre preservando a esperança escatológica. Alvo celestial. Aqui nesse primeiro tópico, o nosso comentarista, ele põe assim: um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica. A ansiedade, ou seja, o anseio pela eternidade com Deus. Aprendemos, segundo a palavra de Deus, porque aqui o nosso comentarista fala a respeito de vários textos bíblicos, que mostra essa esperança na santificação, que nem está lá em capítulo 5, versículo 23, de Tessalonicenses, preparando espírito, alma e corpo irrepreensíveis, que nos leva à esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos que estar ali numa condição de santificação, para que não possamos ser deixados para trás no arrebatamento da igreja. E todo crente, ele precisa ter na mente dele que ele precisa estar renunciando à sua natureza em todo o tempo. Por isso que a Bíblia vai falar em Hebreus que sem a santificação ninguém verá Deus. O inimigo, ele trabalha em todo o tempo para desvirtuar nossa fé. Colocar nós em embaraço. É o que está lá no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Hebreus. Nos embaraçar no meio de todo o pecado que nos rodeia. E deixa de olhar o alvo que é Cristo. Por isso que o princípio aí do pecado é errar o alvo. Porque o nosso alvo é Cristo. Agora nós precisamos ajustar a nossa mira a Cristo. Não olhar para os lados. Seguir sempre no propósito de regeneração e santificação até alcançarmos uma santificação completa de todos os membros do nosso corpo. Porque os membros do nosso corpo têm que estar voltados em atuação para agradar a Deus. Se nós pronunciávamos muitas palavras torpes, agora, na santificação, renunciar a essa obra da carne que estava em nós.
A Bíblia vai falar lá em Salmo, no capítulo 119, versículo 105, que a nossa conduta tem que ser na palavra e na luz de Deus. Porque onde a luz de Deus clareia, mostra as obras dos homens, as obras do mar, a qual nós precisamos nos livrar de toda essa natureza humana. O Salmo diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então esse primeiro tópico, que também fala da esperança escatológica, é muito importante. Porque a condição que você se encontra não pode ofuscar essa tua esperança, ou você perder essa esperança. Porque no capítulo 8 de Romanos, a Bíblia fala que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ali o apóstolo Paulo fala que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem a angústia, nem a tribulação, nem a perseguição, e nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque essa esperança que é gerada em nós, ela vem das promessas que foi feita pelo seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali no capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 3, mostra uma promessa que está vivificada dentro do nosso coração e esperamos que esse dia vai acontecer. Iremos com ele, para onde ele estiver, estará vós também, onde nós estaremos todos, para uma eternidade com ele. Lá no capítulo 9, versículo 12 de Zacarias, ali o versículo começa dizendo assim: ó presos pela esperança. O povo de Israel cativo da Babilônia, escravizado, mas não perderam a esperança, mesmo sofrendo dentro da família. Mulheres perdendo os filhos, homens perdendo as esposas perdendo os maridos, mas essa esperança estava acesa no coração deles, por causa da promessa. Quando termina o versículo, Deus fala: eu os restituirei em dobro. Olha a promessa que gera a esperança. Lá em Jeremias, no capítulo 30, versículo 8, Deus faz uma promessa de livrar eles de todo o jugo imposto pelos homens, todas as nações que o escravizaram. E Deus aqui no versículo 13 de Zacarias, no capítulo 9, fala que levantará uma espada que livrará todo o povo de Israel de uma perseguição e escravidão. Eles estão vivos nessa esperança, vive essa esperança, morre por essa esperança. E a Bíblia nos dá várias referências bíblicas a respeito dessa esperança escatológica, que nós descemos na sepultura em esperança. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, 2 Timóteo, ele dá uma autenticidade para essa esperança, sabendo que naquele dia vai ressuscitar e receber a coroa da justiça, não somente a ele, mas todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Nós deitamos lá no pó da terra, sabemos que um dia sairemos de lá, mas agora não nesse corpo corruptível, mas num corpo glorioso. Esse é o primeiro tópico, o alvo celestial, que é nos fortalecer, nos capacitar, nos dar graça, mas para isso precisamos buscar. Precisamos insistir, tomar o céu com as nossas forças, em jejum e oração e santificação. Para que esse alvo celestial, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possamos atingi-lo 100%. E essa esperança nunca borra do seu coração. Escatologia é futuro. Num futuro bem próximo, mas bem próximo. A nossa redenção já está bem pertinho de irmos morar no céu com Deus para todo sempre. O segundo subtópico aqui é oposições e visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas, né? Jesus respondendo a Pilatos, o mestre, enfatizou: o meu reino não é deste mundo. Aqui está lá no Evangelho de João, capítulo 18 e versículo 23, né? 36.
Essas oposições da visão celestial, aqui dentro da teologia bíblica, da qual Jesus enfrentou ali os fariseus, os saduceus, os essênicos, muitos ali contra o evangelho, a novidade que Jesus estava trazendo a respeito da salvação. Tanto que eles enfrentaram Jesus de várias formas, colocando uma prostituta, para que Jesus quebrasse a lei, né? A lei de Moisés, que foi colocada lá, que a morte ali era por apedrejamento. E Jesus enfrentou com sabedoria de Deus, né? Porque ele era o próprio Deus aqui, mas como homem. E disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então essa oposição também o apóstolo Paulo sofreu lá na igreja de Corinto de várias formas. E a Bíblia fala que ali eles nem acreditavam na ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 15 de 1 Coríntios, explicando a respeito da ressurreição. Vai falar a respeito de Jesus e a sua ressurreição, né? E essa oposição que esses opositores enfrentou, né, que o apóstolo Paulo de Jesus enfrentou, que trazia esse obstáculo para o crescimento do evangelho, da graça de Deus, agora manifestada através de Jesus em nosso meio, e tirar e desacreditar o povo da salvação de Cristo. Enfrentamos hoje, nos dias de hoje, também a igreja do Senhor, que está nesses momentos vivendo os seus últimos dias na terra. O inimigo de nossas almas, que é o maior opositor da salvação, ele tem colocado, se infiltrado em nosso meio e colocando doutrinas da qual a Bíblia não fala, não corresponde como a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, né, de meditar na palavra de Deus, estão entrando por esses caminhos. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, ele diz assim que há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. O caminho é até bonitinho, até prazeroso, mas são caminhos de morte. E esses caminhos que têm se levantado em nosso meio, acontecem coisas maravilhosas. A Bíblia fala que o inimigo até cura, para te prender nesse caminho que você determinou um propósito. Aí você faz peregrinação e muitas outras coisas, dentro desse caminho, coisas acontecem, que é para você ficar preso. Agora, o verdadeiro evangelho, a Bíblia fala que é perseguição, é tribulação, é luta, é dificuldade, é enfermidade, é tudo isso. Mas o Senhor Jesus disse: mas eu venci. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa estratégica, hoje demoníaca, que está em nosso meio, tem intensificado. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, por causa dessas oposições à visão celestial. Que a visão celestial aqui é a regeneração do ser humano, a renovação do ser humano e a santificação. Esses são os principais objetivos do reino celestial. Para combater essas oposições que estão instaladas em nosso meio, dentro da igreja, com doutrinas diabólicas. Então temos que estar firme num propósito a qual Deus estabeleceu em sua palavra. A Bíblia diz lá no capítulo 12 de Hebreu, a renovação da nossa mente. E saber qual é a verdadeira vontade de Deus. Para que não sejamos confundidos com este mundo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 5, traz para nós ali uma visão celestial, da qual é a atuação do Espírito Santo para estarmos santificados na presença de Deus. O versículo diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, as nossas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação e maldade, maldiciência, linguagem obscena, de vosso falar. Então aqui o objetivo que está aqui em Colossenses aqui
é limpar toda essa natureza humana da qual a gente vive. Por isso que em Gálatas fala que ela está manifesta na carne, que nós conhecemos essa ação. Aí os opositores de nossas almas trabalham para que pratiquemos isso. Praticamos isso. Então precisamos nos libertar de tudo isso. E enxergar pela visão espiritual a atuação do nosso inimigo que está ao redor. Bramando como leão, buscando a guerra para tragar. Porque o homem tem 3 inimigos. O primeiro é Satanás, ou seja, o terceiro é Satanás, o segundo é o mundo, o primeiro é a nossa natureza. Nós somos o nosso maior opositor. Nós enfrentamos a oposição maior que está dentro do nosso coração. Nós somos o nosso maior opositor da visão celestial. Estamos em primeiro plano. E todas essas coisas estão em nós. E praticamos. Aquele que falar que não pratica, cai naquela palavra que o Senhor Jesus disse. Aquele que diz que não mente, já é mentiroso. Porque todos nós praticamos a mentira. De alguma forma. E quando se fala dessas qualidades que está em Colossenses aqui, da obra da carne, temos que entender que a ação da regeneração e a santificação é dentro dessas coisas que praticamos. Então eu aprendo aqui na visão celestial, e a oposição maior é eu mesmo. Esse terceiro subtópico, irmãos, inimigos da cruz de Cristo, o nosso comentarista usa a carta aos Filipenses, a luta que ele teve contra aqueles irmãos daquela igreja. Ele mostra aqui a respeito do Deus daquele povo, né? Que era o seu próprio ventre, né? Que eram os inimigos da cruz de Cristo. Né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 18 ao 19, está assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O nosso comentarista coloca essa carta que são os inimigos da cruz, porque pensa mais nas coisas da terra do que as coisas celestiais. Eles não têm tempo para pensar na vida futura. É a esperança escatológica, mas no momento que vive. Por isso que Jesus vai encontrar aquela parábola do rico, que trabalhou, ajuntou, e depois fala, agora descansa a minha alma, por ter ajuntado tantas riquezas e estocado tanta riqueza. Jesus diz assim, louco, Jesus vai dizer a ele, louco, o que tu tens ajuntado, para quem será? Para quem vai ficar a tua fortuna? E o Senhor Jesus diz assim que hoje mesmo pedirão a tua alma. E essas coisas que ela juntou, fica para quem? Fica para os filhos brigar na justiça, para quem vai ficar com mais ou para quem vai ficar com o quê? Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos dizendo que eles estão no nosso meio, estão entre nós, com essa visão de riqueza da terra. E esquece o mais importante, que é o aperfeiçoamento da vida espiritual. Se preocupa mais com os bens terrenos e não tem a visão do amor ao próximo. Então o apóstolo Paulo, com as suas advertências pastoral, ele dá o exemplo da sua própria vida, do seu próprio caminhar diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que eu já não vivo mais, mas Cristo vive dentro de mim. Trago em meu corpo as marcas do Evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui, no sentido para ensinar esses irmãos de Filipenses a entrar por um caminho espiritual, não mais com grandeza. Porque quando ele fala no versículo 2, ele diz assim, quando olhar para o teu irmão, considere-se menor do que ele. Do sentido espiritual, que esse sentimento haja em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por tendo a forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, deixou toda a tua prerrogativa de Deus, esvaziou. E veio aqui ao mundo, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Trazendo aqui para nós que o objetivo é o céu,
não é a terra, porque nós somos corruptíveis. Nós terminamos a nossa existência na face dessa terra, uma hora retornaremos ao pó. Mas em que situação retornaremos ao pó? Deitaremos para dormir em esperança ou em condenação eterna? Por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção a respeito de Cristo, né? O servo sofredor, o servo que trouxe uma aparência igual a nossa, para sofrer as mesmas paixões, mas foi fiel até a morte de cruz. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 8, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo vai trazer nesta carta que a cruz é o caminho da salvação. E tudo que nós ganharmos nesse mundo, aqui nesse mundo fica. A gente não leva nada para a eternidade. Agora precisamos preparar esse corpo, essa matéria, transformá-la em santo e nos santificar. Porque a eternidade é para sempre. Como você vai viver a sua eternidade? Com Deus ou sem Deus? E nos dias de hoje na nossa igreja, tem surgido muitas denominações entre nós, que pregam mais as riquezas, os benefícios de grandeza ou de riqueza, aonde negociamos com Deus um apartamento, uma casa, um carro, ou até mesmo porta de emprego. Não que isso seja pecado, mas que o objetivo maior tem que ser sua vida espiritual, não as coisas dessa terra. Por isso que a Bíblia diz que antes de haver pensamentos em vossas cabeças, Deus já sabe do que você precisa. E a Bíblia diz que Ele não abandona, mas Ele cuida. Porque a Bíblia diz assim que o justo viverá da fé. Então esse tópico, o nosso comentarista coloca aqui: inimigos da cruz de Cristo é todos aqueles que se preocupam mais com a sua vida material e menos com a sua vida espiritual. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, porque vós foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Significa que você vai crer em Jesus e padecer por ele. Aqui você vai padecer, carregar a tua cruz. Jesus diz assim: renuncie a si mesmo e tome sua cruz cada dia e siga-me. Você precisa carregar essa cruz, que é o peso do Evangelho. O peso do Evangelho aqui é iluminar, nos iluminar para andarmos na luz. E as nossas obras serem expostas na luz. E entender que essas obras precisam ser renunciadas. Para cada dia que mais você caminha, mais correntes vão ficando para trás, mais obras vão caindo por terra, mais aliviado você vai ficando, mais leve você vai caminhando, porque Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele é o Simão Sirineu, que vai ajudar você a carregar essa cruz até o objetivo final, que é a salvação de nossas almas. Lá no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 9 ao 11, a Bíblia diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, e está sobre todo nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é que você quer confessar o nome de Cristo? Como é que você quer se ajoelhar diante dele? Trazendo a culpa da sua conduta ou trazendo a graça da salvação pela transformação do Evangelho? A escolha é nossa. É nós que escolhemos. E Paulo combate esse sentimento de grandeza, de soberba e de riqueza. E mostra que padecer por Cristo é ganho. O meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. O nosso segundo tópico aqui: perigos de teologia moderna. O primeiro subtópico:
um cristianismo secularizado. E também tem mais dois subtópicos, né? Falsos discursos, propriedade, existencialismo, engajamento cultural, né? Que são esses três subtópicos desse segundo. E o primeiro aqui, que é o cristianismo secularizado, vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzindo as pautas, militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentada por expedientes meramente humanos, né? Estamos aqui nesse tópico que vivemos hoje, nesse século, uma igreja adaptada, né? Secularizada. Por causa das nossas ideologias, dos nossos movimentos sociais e políticos. A igreja está dentro desses temas, né? Que adapta a igreja segundo as nossas vontades. Aquilo que queremos viver e não renunciar. Aí abre-se aí parentes para igrejas de vários tipos, que vivem em nosso meio, principalmente em ideologia de gênero. Tem igreja para isso. Tem também a igreja que vive mais política do que o evangelho. E aqui tem enfraquecido, né, o evangelho para ser anunciado um evangelho verdadeiro. E a nossa igreja, infelizmente, está enfrentando esse combate, né, combatendo essas ideias. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alerta nos evangelhos a respeito de tudo isso. Então aqui, a crítica central é que em alguns contextos do cristianismo tem sido reinterpretado para se adaptar à nossa cultura, às nossas ideologias que estamos vivendo neste momento. Agora, quando isso começa a acontecer dentro da igreja, a autoridade, a autenticidade da palavra é reduzida. Começa a ser relativizadas. Tudo é relativo. Aí vemos então agora aquilo que aprendemos segundo a palavra de Deus, que é a fé viva, o poder do Espírito Santo, a transformação deixa de existir, porque não precisa de transformação. Conforme a minha ação política, ideológica, vai me determinar a minha fé. Eu creio dessa forma. Você crê da sua forma, eu creio da minha. E a palavra de Deus agora não tem mais autoridade sobre a transformação do ser humano. Ele vive mais politicamente, né? Politicamente correto, é o que diz, né? E deixa a palavra de lado, né? E estão até querendo reescrever a Bíblia, porque a Bíblia não é para esse século. Essa Bíblia foi escrita para os primeiros séculos, lá desde Moisés, desde Abraão. É desse povo, de mais de 5, 6 mil anos atrás. Agora ela precisa ser atualizada para se adaptar ao nosso século. Secularizar a Bíblia. Aqui o risco é tremendo da igreja virar uma instituição moral ou ativista. E não espiritual. Por isso que o nosso comentário se coloca aqui, né, nesse tópico. O cristianismo secularizado. O que deixa de existir aqui? Quando isso acontece? O poder de Deus. A manifestação do poder verdadeiro. É o que está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Os sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, colocarão a mão sobre os enfermos, ou os curarão. Quer dizer que isso aqui numa igreja secularizada não tem. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Jesus deixa aqui registrado que o seu poder vai estar manifesto no meio de uma igreja espiritual. E as obras realizadas por ele, a igreja seguirá nesse mesmo caminho, fazendo as mesmas obras até maior. Então, a igreja primitiva, aqui no nosso século, sofreu uma transformação, da qual entra essa adaptação política, essa adaptação ideológica e esses movimentos sociais que têm acontecido e se infiltrado no meio da igreja, a qual tira o verdadeiro sentido da palavra. E a palavra diz: transformação, regeneração e santificação. Isso só acontece dentro de uma igreja onde o Espírito Santo atua, onde está atuando em todo o tempo. Não numa formação de um povo
afastado da palavra, aonde não tem essa ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, ele atua dentro do homem, de dentro para fora, trazendo uma transformação por completa, né? E dentro de uma igreja, de um cristianismo secularizado, não tem atuação de Deus. Agora, alerta das cartas paulinas para esse século, que é futuro, são várias passagens bíblicas, lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Aqui não tem adaptação do mundo, né? É o Evangelho verdadeiro. Ali não perde a essência espiritual. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quando a fé conforma, né, qual é a vontade de Deus para o ser humano. Não é a vontade do homem para o homem, é a vontade de Deus para o homem. Mostra que temos que experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a vontade do homem para o homem, não. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina e se desviarão da verdade. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17, e esses sinais seguirão os que crerem. Isso vai estar ausente dessa igreja secular. 14 e 12 de João, esse poder da igreja esfriará. Você não vai ver mais ação de cura, de ressurreição. Você não vai ver mais ação de cego enxergar, surdo ouvir. Porque esse poder agora está ausente de uma igreja secular. Porque o verdadeiro evangelho, ele sempre vai exaltar Cristo. Sempre Jesus na frente. Sempre Jesus como nosso baluarte, como a nossa bandeira, como nosso alvo. Não as nossas ideologias, e nenhuma ação política, nenhum movimento social, mas nós, adaptado pela palavra, e saber que Cristo é o centro. Não um cristianismo secularizado. A igreja desde o princípio que viveu a dependência total de Deus, e na igreja primitiva, quando Cristo vem, passamos também a viver a dependência total de Cristo. Hoje em dia, essa ação política que tem agido, né, não temos os mesmos sentimentos daquele povo antigo, que era a dependência total. Hoje em dia, a ação política trouxe melhoria, né, trouxe aposentadoria, trouxe hospitais, trouxe remédios, a ciência aumentou, então diminuiu aqui mais a dependência de Deus. Mas tudo isso é Deus que provê. E a igreja que vive hoje, não todas, mas algumas, que vive secularizada e precisa ainda mais do que aqueles que não se converteram, mais do que esses, da presença de Cristo, para haver uma transformação completa. O segundo subtópico, falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição. Esse tópico aqui é muito atual, é muito da nossa atualidade, né? Quando se fala de comunicação, nós vemos uma amplitude de comunicação que cresceu assustadoramente no mundo, nesses últimos 10 anos, né? Com vários sites e aplicativos que têm se intensificado em nosso meio, como Facebook, Instagram e muitos outros, onde deu voz a muitas pessoas com a sua própria teologia moderna, né? Que vai trazer uma interpretação bíblica segundo o seu próprio entendimento, não mais pelo entendimento que é inspirado pelo Espírito Santo. A teologia aqui, discernindo a palavra de Deus segundo a sua própria, seu próprio pensamento e a sua própria sabedoria, não a sabedoria de Deus. E essas coisas que estão acontecendo aqui em nosso meio,
descreve esse crescimento de teologia moldada, né? Ela é moldada por esse presente século, né? Aí você vai ver muitos aí na internet pregando segundo o seu próprio pensamento e distorcendo o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E você vai encontrar, né? E muitas pessoas agora entram por esses entendimentos. Por isso que tem aumentado aí os desengrejados, né? Que se perderam por esses caminhos que não é o verdadeiro caminho que leva o homem ao céu. Aonde coloca o homem ao centro de tudo. Tira Jesus e coloca o homem. Perde a simplicidade do evangelho. Porque a simplicidade do evangelho é onde manifesta o poder de Deus. Porque não é a minha intelectualidade, a minha sabedoria, ou no que eu aprendi, que vai manifestar o poder de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus confunde os sábios e entendidos, levanta os pequenos para confundir os grandes. Deus usa aquele que não é, para anunciar o seu evangelho com poder. Porque não vem de mim, vem de Deus. E pessoas têm saído da igreja, porque tem muitos aí na internet dizendo que você não precisa ir na igreja. Então você é a igreja. Deus está em você, você não precisa ir na igreja. Você não precisa estar no meio ouvindo uma doutrina de uma igreja. Porque você já é a igreja, não precisa ir lá. Sendo que a Bíblia não fala que você é a igreja, fala que você é o templo. Ou seja, membro de uma igreja. Porque a manifestação do Espírito Santo é na igreja, em cada membro. E a manifestação dele está segundo a sua própria vontade. Não é a vontade do homem. Isso está lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Que somos membros de uma igreja. Agora, se eu estou fora dessa igreja, eu estou desmembrado da igreja. E a Bíblia fala que estamos ligados na videira. O ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo. E aquele que der fruto será podado e dará para poder dar muito mais fruto. Então esse tópico dessa lição aqui que o nosso irmão nos ensina aqui, né, e nos reacende o nosso entendimento, esses falsos discursos, que você abre as suas redes sociais, você vai encontrar muitos. E não tem um confronto, né? A verdade de Deus não confronta a tua verdade. Esses pregadores coach que massageiam o vosso ego, a Bíblia confronta o nosso ego. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Não tem passar de mão na cabeça, mas tem confronto. O evangelho confronta. Se ele não estiver te confrontando, você está seguindo um evangelho distorcido por essas redes sociais que têm pregado um evangelho que não é. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 48, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Isso vem lá da igreja primitiva. Todos os marcos que foram levantados não podem ser removidos para facilitar a sua conduta, da qual você se diz cristão, porque a conduta do cristão é espelhada no evangelho verdadeiro e os marcos que foram implantados pelos nossos pais. Vai abranger o ensino de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a prática da igreja primitiva, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando esses fundamentos são removidos, o que perde aí? A simplicidade do evangelho. Tão simples e não se complica. Aí começa a sumir do meio da igreja. Batismo com o Espírito Santo, exposição da palavra doutrinária e confrontativa, poder de Deus manifesto com sinais de maravilhas e curas. A igreja fica mais secularizada do que transformada. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Receio que assim como a serpente enganou Eva, sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porra desse evangelho distorcido. Se você mesmo pedir orientação de Deus e se aprofundar nas Escrituras, Deus revela para você a sua vontade e o verdadeiro evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17.
Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Não é sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se desviarão da verdade. Colossenses 2 e 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Isso é a palavra de Deus, isso aí é Deus falando a respeito, né? Dessa modernidade, dessa amplitude da comunicação, onde várias pessoas entram na tua casa e você dá ouvido a essas falsas doutrinas. Tenha cuidado. Corre desses falsos discursos. E é muito fácil de se identificar. Aonde não tem a essência de Cristo, o evangelho verdadeiro, se você buscar, Deus te revela. O terceiro subtópico, propriedade, existencialismo e engajamento cultural. Esse é o terceiro tópico. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade é uma das mais recentes. Então, desde lá do começo da igreja primitiva, vem existindo, né, esses ventos de doutrinas ou de teologias que tentou entrar na igreja e foram combatidos. Né? E agora, nos últimos dias, né, que agora estamos vivendo a teologia da prosperidade, que está em nosso meio, a qual a igreja tem sofrido com isso, onde trocamos ou negociamos com Deus a respeito do crescimento material, deixando de lado o verdadeiro evangelho, que é para a salvação da alma, não tanto que eu vou enriquecer na face da terra, mas dentro de um existencialismo, né? O que é existencialismo? O existencialismo é uma corrente filosófica que foca na experiência individual, liberdade e responsabilidade, defendendo que a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano primeiro existe e depois se define através das suas escolhas. Num mundo sem sentido, pré-determinado, gerando angústia e a buscar por autenticidade para viver umas vidas significativas. Né? Isso é o existencialismo. Né? E aqui a respeito da prosperidade e existencialismo, é que as escolhas somos nossas. Né? Quando você faz um propósito de enriquecimento e você não se enriquece, é porque você fez as escolhas erradas. Faltou fé. E a fé naquilo do propósito que você implantou para a sua própria vida. E essa teologia da prosperidade, que não é só ela, mas desde lá da igreja primitiva tem surgido muitas, né? E agora nesses últimos dias, essa tal da prosperidade que tem imperado em várias denominações que se diz cristã, evangélicas, que professam a fé em Cristo, mas na verdade eles preservam mais a vida terrena, sem visão de uma vida celestial, né? Ser uma vida com Deus para todo sempre. Esquece que a gente vive e logo, é que nem o apóstolo Tiago fala, que é apenas um vapor. Você olhando para um vapor que sai de uma panela, ela se desvanece no vento, some. Assim é comparada a vida do homem. O homem que é apenas um momento mínimo na história da eternidade. A eternidade enxerga a nossa vida como um cisco que surgiu dentro dessa eternidade. E dentro desse cisco a gente temos que viver esses momentos para Deus. Ser eternamente dependente de Deus. Porque mesmo vivendo nesse mundo e morremos, sepultamos esse corpo, mas o nosso espírito e alma viverá essa eternidade. Então você pertence à eternidade. Agora, como eu vou viver a minha eternidade depende de mim. Não do meu existencialismo, onde eu sou o centro. Não, eu tenho que tirar eu do centro e colocar Cristo. Cristo aqui agora é o centro. Por isso que estou formando Cristo dentro de mim. E eu tenho que me desfazer do completo. Paulo deixou bem claro no capítulo 15, versículo 32 de 1 Coríntios. Mostrando-nos que nós comamos e bebamos e que amanhã morreremos. Entender que a pregação da Bíblia é arrependei-vos, pois convertei-vos para sejam apagados os vossos pecados. Isso que o nosso comentarista coloca. Que está lá em Atos do capítulo 3, versículo 19. Por isso que essa última teologia que surgiu no meio nosso, que é o da prosperidade, vem aqui para tirar o reino de Deus do centro, deslocar o evangelho do centro
e colocar um sentimento de riqueza no coração do homem. Faz propósitos para crescimento material. Não tem assim um crescimento espiritual. Porque lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 5 e 6, homens corruptos, cuidando que a piedade seja a causa do ganho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, Cristo serve apenas para melhorar esta vida, né? Essa vida terrena, né? Não passar por dificuldade, mas ser rico, ter riqueza, ser prósperos, né? Sendo que a prosperidade da vida espiritual fica para trás. Aí o existencialismo, na qual ele colocou ali nesse tópico, é a fé sentada no eu, nas minhas escolhas, aquilo que eu posso decidir. Sentido pessoal, experiência subjetiva, autenticidade individual. Isso quando vem para a igreja, entra na igreja, o evangelho deixa de ser Cristo, totalmente de ser Cristo, né? Aquela doutrina que Paulo explica na igreja de Coríntios a respeito da ressurreição, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo vai ensiná-los a respeito da ressurreição dos mortos. E mostra ali no capítulo 15 a respeito do arrebatamento, né, de quando Jesus vier. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Mas os mortos ressurgirão primeiro. Aí o que passa a ser depois? Ou seja, passa a ser um meu eu central, né, da minha existência e os meus propósitos terrenos. Porque se eu deixar a carne me dominar, eu nunca vou pensar nas coisas do céu, mas somente nas coisas da terra, porque a carne está ligada à terra. Está ligado aos desejos que a nossa concupiscência cria, que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Por quê? Porque o meu eu só tem essa visão terrena. Então tudo que eu vejo, tudo aquilo que eu cobiço, que me seduz, gera pecado. Então aqui fica mais a vida terrena do que a vida celestial. Mais o meu eu do que Cristo dentro de mim. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, e agora viva para Cristo. Aqui entendemos que o Evangelho, ele não veio para dar sentido à minha existência humana, mas para crucificar esse velho homem e gerar em mim Cristo. Na semelhança de Cristo aqui é santificação, é regeneração, é transformação, regeneração e santificação, mesmo sofrendo as dores, mesmo tendo um espinho na carne, mas sabendo que a graça de Deus nos basta. Agora, o engajamento cultural. O engajamento cultural, por exemplo, em si mesmo não é errado. O problema surge quando a cultura passa a interpretar a Bíblia. A Bíblia deixa de confrontar a cultura. O pecado é relativado para manter relevância. Quer dizer, você não vai dizer certas doutrinas que a Bíblia prega para você não perder o homem que tem um poder maior de aquisitivo. Ou seja, o dízimo dele é grande. Então você não vai confrontar com a palavra aquela pessoa para que você não perda da sua denominação e levar para outra. Porque tem várias portas abertas e fica só pulando de galho em galho. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, a inimizade do mundo é inimizade contra Deus. A igreja aqui, ela é chamada para influenciar o ser humano, para ele entender que ele precisa de salvação, que ele precisa se adaptar à palavra de Deus. É influenciar a humanidade do verdadeiro evangelho. Não é se alinhar ao mundo, trazer as coisas mundanas para dentro da igreja. A igreja ter, os que estão dentro da igreja, ter saudade do mundo. E começar a fazer as coisas dentro da igreja que é feita no mundo. Trazer várias festas mundanas para dentro da igreja. Porque tem muitas igrejas aí agora, desfilando em carnaval, trazendo festa junina para dentro da igreja e outras coisas mais. Quer dizer, se espelhando ao mundo. Não, a igreja aqui veio confrontar essas coisas. Essa cultura, esse engajamento cultural tem que ser afastado de dentro, do meio da igreja. E o nosso irmão aqui,
Ele enfatiza aqui sobre o calvinismo, amilenismo, os amilenistas, né? Mal aplicado. Corre um risco grande de esvaziamento escatológico. Precisamos de equilíbrio, né? Ser equilibrados, né? O importante de ser equilibrado, o problema não é o calvinismo em si, nem o debate escatológico, mas quando certas leituras minimizam a expectativa futura, espiritualizaram demais a ressurreição, produziram um cristianismo excessivamente racional e pouco escatológico. Paulo vai combater, né? Paulo combateu diretamente qualquer ensino que esvaziasse a esperança da ressurreição literal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 14, se não há ressurreição, para que fé? Paulo vai dizer assim, é vã a nossa fé. Porque a nossa esperança está firmada nas promessas de Cristo. E as promessas de Cristo se realizam em nossa vida através da fé. Por isso que a fé gera a esperança. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Fé, esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Fé, depois esperança. A fé é gerada pela palavra, então eu tenho que estar centrado na palavra. E a palavra produz promessa. É a promessa que vai aumentar a minha esperança. Agora, se eu tiro isso, do que adianta eu estar na igreja? Ou centralizar em doutrinas teológicas de mentes humanas, afastando a palavra de Deus dentro dessa teologia, colocando apenas filosofias humanas. Temos que se afastar disso. O ponto central aqui é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morremos. Paulo combate essa ideia de, já que não tem ressurreição, né? Então não há esperança de nada. Apenas comamos, bebamos e morramos. Cumprimos todos os desejos que no nosso corpo, a nossa carne quer, morramos. Por isso que a prosperidade foca no agora, o existencialismo no sentido pessoal imediato, e o engajamento cultural excessivo é uma relevância presente, teologia que dilui a esperança escatológica, sem a ressurreição e o cristianismo vira filosofia da vida, não o poder de Deus. Então entendemos aqui nesse subtópico a respeito da prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, que precisamos, né, muito trazer um evangelho puro, um evangelho autêntico, um evangelho sem nenhuma introdução de cultura, né? E entender que a prosperidade aqui não se resume à terra, se resume ao céu. A Bíblia diz assim, ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão atraça o ferrugem, não corrói, não come. Mas esse tesouro que nós esperamos, essa prosperidade é lá com Deus. O terceiro tópico da lição é conservando espírito, alma e corpo. Ele tem dois subtópicos. O primeiro, prontos para o retorno de Cristo. E o segundo é uma santificação completa. Aqui no primeiro subtópico, pronto para o retorno de Cristo, o nosso comentarista vai colocar o versículo que está lá no capítulo 5, versículo 23, de 1 Tessalonicenses. Que Paulo vai apresentar ali, né, a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Era uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação, né? É interessante desse tópico, pronto para o retorno de Cristo, é uma pergunta, né, aqui, esse tópico pode se transformar numa pergunta para nós, para mim, por exemplo. Você está pronto para a volta de Cristo? Aí quando você abre a Bíblia nesse versículo, aparece uma palavra aqui colocada nesse versículo de irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis ou repreensível, que é a repressão, te repreende. Alguma coisa vai te repreender na vida de Cristo. E o que seria isso? Agora, para que eu me torne irrepreensível, eu tenho que identificar tudo aquilo que está na minha vida que torna a minha conduta ser repreendida por Deus. Para que eu me torne irrepreensível, né, tem algumas partes da Bíblia, aqui mesmo em Tessalonicenses, desde o capítulo, aqui do capítulo 5, do versículo 1 até aqui onde nós, no versículo 23, vai tratar de conduta, de como
repreender certas coisas que está em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a seguir, vai trazer um montante da obra da carne. E o interessante é que tem uma palavra ali que é chave dentro desse contexto. Que, dependendo da tradução, ela vai trazer dois significados: manifesta e conhecidas. Por que manifesta ou conhecidas? Porque tudo aquilo que é ali, que é obra da carne, é o que está em nós. É o que você pratica, é o que eu pratico. E nós praticamos em todo tempo. Que vai trazer repreensão diante de Deus. E olha que o apóstolo Paulo ali, ele vai dizer, e contra essas, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, a lista é maior. Não se resume só aquelas que estão ali. A lista é maior. Porque nós somos praticantes. Porque vivemos aqui num tabernáculo totalmente corruptível. Essa carne aqui, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, do versículo 15 a seguir, vai dizer que ele não faz o bem que está diante dos olhos dele, mas o mal que ele não quer, ele faz. Mas por quê? Porque a obra da carne está dentro dele, quer dizer assim, um pecado que habita dentro de mim. Agora, tornarmos irrepreensíveis para a vinda do Senhor requer muita renúncia. Para que esse tópico aqui seja empregado na minha e na tua vida. Prontos para o retorno de Cristo. Não se transforma numa pergunta a qual traz dúvida. Você está pronto para o retorno de Cristo? A frase pronto para o retorno de Cristo e a pergunta pronto para o retorno de Cristo dá dois sentidos. O primeiro gera dúvida. O segundo significa que você está pronto. Agora, se eu for entrar pela palavra de Deus, eu preciso também falar ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguir, que mostra uma armadura completa do Espírito Santo em nós. Mas para que essa armadura seja evidente em nós, o apóstolo Paulo vai falar que é muita oração, é muito jejum, é muita renúncia, é negar a nós em todo o tempo. As nossas decisões têm que ser alinhadas pela vontade de Deus, para estar pronto. Porque a vontade de Deus é nos arrebatar da terra, é nos levar para Ele, para estar com Ele para todo sempre. Essa é a vontade de Deus. E eu preciso entrar por essa vontade, porque uma hora a vontade dele vai se cumprir na minha vida. E por isso eu tenho que estar pronto. Esse versículo 5:23 de 1 Tessalonicenses. E sejamos irrepreensíveis, aguardando com fé, né? Com azeite sobrando, que na hora da surpresa não sermos confundidos com o mundo. O segundo e último subtópico diz assim, uma santificação completa. Consciente de nossas imperfeições, de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, dá uma ideia a respeito disso. Essa santificação, a qual o nosso irmão coloca aqui, é a santificação completa. Ela é pessoal, quer dizer, ela é individual, pessoal. Quer dizer, eu tenho que buscar a minha santificação. Meu irmão que está do lado da Bíblia. E assim, em todo o corpo da igreja. Não é você pertencer a uma igreja ou qualquer denominação que fala de Jesus que você já tem um direito. Porque você faz parte de um coletivo que adora a Deus. Que você já tem o direito da salvação. Não funciona dessa forma. O que funciona da seguinte forma: você se purificar e santificar o seu próprio eu, a sua própria natureza, você se colocar diante de Deus em santidade. Porque essa santidade é que nos aproxima de Deus. Por isso que o versículo-chave aqui do capítulo 5, versículo 23, de 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse irrepreensível falamos agora no tópico passado, né? Estudamos aqui. E essa santificação que é pessoal, ela precisa ser progressiva e integral, é por inteiro. Você em todo tempo tem que estar buscando a presença de Deus para atingir uma santificação completa. Por isso que a Bíblia diz assim, seja santo, mas santifique-se ainda. Você está na caminhada, você está em obras, você está trabalhando. Agora,
Tudo isso acontece dependendo da sua e da minha escolha. Nada se faz em nossa vida, porque dentro de nós ainda permanece o poder de escolher. Porque em nós está manifestas as obras. Agora, para mim me santificar, eu preciso escolher do certo e do errado. Deus coloca lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, o céu e a terra tornam por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então o poder da escolha ainda continua em nós. A gente escolheu o que é certo e o que é errado. As práticas que o mundo nos oferece, que está em nós, precisa ser santificada. As nossas escolhas direcionadas pelo Espírito. Porque quem promove a santidade de nós é Deus. Não vem do nosso próprio conhecimento, mas pela palavra. Jesus diz: estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra que vai produzir essa santificação nossa diante de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você vê que a realização vem do céu, colocando em nosso coração, firmando a sua palavra em nós, para promover essa santificação completa. Essa santificação integral em nós, essa santificação completa, ela vai envolver no espírito, na alma e no corpo. No espírito, que é o relacionamento com Deus, na alma, né? Que é mente, emoção e vontade no corpo, que é a conduta e prática. Aquilo que é direcionado pela alma, a execução é do corpo. Então o espírito aqui tem que ter um movimento diretamente com Deus, que é uma comunicação completa, se comunicando com Deus, para que receba de Deus, através do Espírito, uma conduta totalmente santificada, para que o corpo execute essa conduta. É o que acontece nos dias de hoje, né? Quando não tem essa conduta em santificação, você passa a ser apenas membro dentro de um corpo, que a Bíblia fala que chama ele de joio, que um dia vai ser cortado e tirado do meio do trigo. Por isso, da santificação e progressão, até alcançar a estatura de varão perfeito no pleno conhecimento de Cristo. Cristo está revelado na palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse aí é um conhecimento da palavra que já está dentro do meu coração, sabendo que o meu alvo aqui, da minha santificação, é a volta de Cristo. É Cristo nas nuvens, eu ao encontro dele, ou eu descer a campa fria, deixar a existência desse mundo, entrar pela cortina da eternidade, mas em esperança viva em meu coração, que alcancei de Deus um favor, uma graça imerecida, de estar com ele para sempre. Mas entender que o Evangelho não é para me trazer medo do inferno, é para me trazer um conhecimento total de Deus e passar a amá-lo, independente de qualquer coisa que possa me acontecer. E saber que essa esperança escatológica está aqui, ó, é lá no futuro. Eu não preciso saber de nada, mas eu saber que eu sou dependente de Deus. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 44, está assim: por isso ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você vê que seremos surpreendidos, mas precisa estar numa elevação de santidade, a qual está agradando a Deus, que é irrepreensível. Aqui a santificação, ela acontece primeiro no Espírito, porque o Espírito é a luz do corpo. Então o Senhor vai agir de dentro para fora, tirando todas as cortinas que tampam, que a luz se clareia para fora, para que ela ilumine totalmente o meu corpo. Preciso remover todas essas barreiras que impedem a minha luz resplandecer. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Por isso que aqui a minha esperança, a minha conduta, a minha santificação está em Cristo, porque eu não espero Ele nessa vida. Eu espero nessa vida e na próxima, que é a vida eterna com Ele. Não me preocupar com essa vida terrena, mas quando eu olhar para o mundo, ver que a consciência da carne está exposta aí no mundo, que está dentro de mim. Preciso tirar esses desejos e passar a santificação diante de mim, por dentro do meu espírito, alma e corpo, torná-los irrepreensíveis. Agora, viver essa santificação sem cair no peso da culpa e do desespero. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus.
nos purifica de todo pecado. Entenda bem, você está habitando num corpo que é totalmente corruptível. Uma hora você vai deslizar, mas você tem que entender, quem te assiste de perto é o Espírito Santo. Quem se assiste de perto é Jesus, que está à destra de Deus. E entenda que o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado, se você estiver no processo da santificação. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí. Não tem condenação. Mas já passou da morte para a vida. Então entenda bem. Não é ausência de lutas. Não é ausência de tribulação. Mas essas coisas estão presentes para que você seja arrancado da glória de Deus e perca o processo da santificação. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 8, deixa claro que tudo vai vir. Mas nem a morte pode te separar do amor de Deus. E também Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao 13, a graça de Deus nos ensina a viver, né? Aguardando aqui a bendita esperança, a esperança da volta de Cristo, que alimenta a santidade e não o medo. Então, aprendemos aqui, nesse tópico, uma santificação completa. Abrange espírito dentro, alma, parte imaterial e corpo imaterial. Tudinho preparadinho. Santificação completa. Para o encontro de Deus, para a esperança que temos, que é cumprir o nosso propósito, segundo a vontade de Deus, como diz o título da lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade com Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Concluímos mais uma lição, aprendemos muito a respeito de nós mesmos nesse trimestre, com essa lição maravilhosa, a qual o nosso professor Sila Queiroz abriu aqui o nosso entendimento, a nossa mente, e entramos pela palavra de Deus, estudando pelo incentivo do nosso professor, para aprender mais a respeito de nós mesmos, né? Porque quando se trata de salvação, precisamos nos conhecer a quem Deus quer salvar dessa terra, né? E entender aqui nessa última lição aqui, que quem somos nós, o que ser para ser salvo. Então, purificando espírito, alma e corpo. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão dessa lição, de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Porque como os peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Chegamos-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiando em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo. Permaneçamos firmes. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui está essa lição que nos ensinou a respeito do corpo, alma e o espírito, na qual nós somos compostos, né? A Bíblia fala aqui, né, espírito, alma e corpo, né? Aqui na Bíblia no sentido da atuação do Espírito Santo e aqui no entendimento humano, né? Espírito, alma e corpo é que o espírito é a atuação, que é a primeira atuação de Deus, depois nos desejos que a alma gera para que o corpo executa. Então trazendo aqui uma santificação completa, né? Aprender sobre nós mesmos, aprendemos. E essa lição foi muito maravilhosa. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por esse trimestre, por ter aprendido muito mais sobre nós mesmos, sabendo aqui, através dessa última lição, que precisamos renunciar à nossa natureza, todos os desejos da carne, e trazer todos os nossos sentimentos e vontade alinhada à vontade de Deus. Ó glorioso Deus, nos dê força, Senhor, todos os dias, para estar na Tua presença verdadeiramente. E cada um dos Teus servos que vão aprender segundo esta lição, abre o seu entendimento. Dê a eles, ó Pai, uma santificação completa, porque vem de Ti a santificação, através da Tua palavra. Abençoa os alunos, abençoa os professores da graça, Senhor da glória, e muitos deste mundo que precisa de Ti, Senhor. Também para entrar por esse caminho, no propósito de uma salvação e santificação completa. Salve essas almas, liberta pelo Teu imenso amor. Essa é a oração que faço em nome de Jesus.